Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo professor Jeffrey Sachs para discutir o que está acontecendo na Europa. Apenas 15 anos atrás, era comum, embora não para muitos, mas para alguns, argumentar que este século pertenceria aos europeus. E agora, claro, estamos vendo declínio econômico, problemas sociais, instabilidade política e um entusiasmo muito perigoso pela guerra. Há uma cumplicidade em genocídio alimentando a guerra na Ucrânia, junto com essa histeria moralista, keynesianismo militar e uma linguagem muito assustadora vinda dos governos. Como nosso amigo em comum Yanis Varoufakis disse, está se tornando um continente estúpido. Então, realmente parece que muito disso, embora não tudo, se intensificou com a guerra na Ucrânia. Como você interpreta essa mudança tão grande? Porque a UE deveria ser um projeto de paz. E bem, isso não parece paz. É um pouco um mistério, tenho que dizer. E já ouvi muitas teorias, considerei várias teorias sobre por que a Europa está tendo um desempenho tão abaixo do esperado. Mas tenho que admitir, ainda é em certa medida inexplicável para mim. A Europa, por muitos critérios, tem a mais alta qualidade de vida do mundo. Maior expectativa de vida, taxas de pobreza extremamente baixas, alta proteção social, muito tempo de lazer, economias e força de trabalho sofisticadas. Então, como você disse, olhando para 25 anos atrás, parecia que a Europa tinha o modelo certo e a capacidade não só de continuar com esse modelo, mas de compartilhá-lo com o resto do mundo. Achei que a Europa lideraria diplomaticamente na promoção da visão de qualidade de vida e de uma boa base social, baixa desigualdade, altos padrões de vida para outras partes do mundo. Mas hoje, a Europa está disfuncional, está politicamente disfuncional, está organizacionalmente disfuncional. A economia, como você disse, está patinando por causa dos custos autoimpostos que a Europa colocou sobre si mesma durante esta guerra na Ucrânia. Bem, por que isso? Por um lado, acho correto argumentar que a liderança em toda a Europa é geralmente bastante ruim. Essa não é apenas a minha avaliação, é a avaliação dos eleitores. Praticamente não há uma figura popular em nenhum lugar da Europa. Normalmente, os líderes europeus têm índices de aprovação de talvez 25%, índices de desaprovação bem acima de 50%. Algumas pessoas não sabem ou não se importam, mas basicamente esses são líderes que não têm a aprovação de suas populações. Geralmente, quanto mais eles promovem a guerra, menor é a aprovação que têm. Então, líderes como Macron e Starmer, que estiveram na linha de frente da guerra na Ucrânia, são os menos populares de todos. As populações estão dizendo, queremos paz, queremos diplomacia, não queremos a guerra, não queremos esses regimes de sanções que só acabam voltando contra nós. Mas os líderes persistem. E não apenas persistem, persistem de forma obsessiva. E eu acho que o principal trabalho de um líder europeu, hoje em dia, é se encontrar com Zelensky. Encontrar Zelensky de manhã, encontrar Zelensky à tarde, voar para algum lugar para encontrar Zelensky à noite, voar para outra cidade e encontrar Zelensky de novo. Parece que eles não têm outro trabalho. Esta é quase a única atividade deles. De onde isso vem? Acho que Glenn não é algo facilmente explicável, não é algo simples de explicar. Algumas pessoas dizem que é o grande negócio da guerra, e a maioria dos países tem indústrias bélicas que alimentam isso. Talvez. Acho que há algo nisso. Acho que uma das coisas que é verdade é que grande parte da política europeia é, na verdade, política de Estado profundo, de agências de inteligência. Isso também foi verdade nos Estados Unidos. A CIA comandou a política externa dos Estados Unidos por muito tempo. Ou pelo menos pode-se dizer que foi o repositório de uma política externa sustentada por muito tempo. Isso criou projetos de longo prazo. E sabemos que a CIA, MI6, BND, DGSE na França e assim por diante trabalham muito próximos uns dos outros.
Tivemos um relatório hoje de que o chefe da agência de espionagem francesa pediu ao chefe do Telegram para bloquear contas de vozes da oposição na Romênia, por exemplo. Sabemos que há muito trabalho das agências de segurança. As agências de segurança basicamente estão em guerra contra a Rússia há décadas. Esse tem sido o projeto delas que continua até hoje. E parece que muitos desses chamados líderes políticos não são líderes de verdade. Eles são meio que funcionários do aparato do Estado de Segurança. Então, tenho que confessar, não tenho uma visão absolutamente clara. E vou te dizer uma coisa que acho interessante desse ponto de vista, na minha opinião. Quando Tucker Carlson fez aquela entrevista com o presidente Putin, que foi tão amplamente assistida, e perguntou ao presidente Putin por que o governo alemão está se comportando dessa maneira. Foi a única vez que Putin disse: eu realmente não entendo por quê. Não entendo. Ele também não conseguiu uma explicação. Mas eu diria, só para resumir, a liderança europeia tem sido miserável, impopular e um fracasso do ponto de vista estratégico. E continua sendo assim até hoje. Talvez eu acrescente mais um ponto sobre isso, que é o fato de que a Europa também está estruturalmente limitada, claramente. O projeto europeu é uma operação improvisada, onde a Europa é essencialmente ainda composta por 27 países soberanos, e na medida em que é uma união, não é uma união muito representativa. Não possui instituições que inspirem muita confiança. Não tem líderes na Comissão Europeia que comandem muito respeito, ou que mereçam muito respeito, na minha opinião, na maioria dos casos. Então tudo isso para dizer que a Europa está perdida neste momento. O belicismo é autodestrutivo e perigoso, é obsessivo, é um fracasso. Exatamente por quê? É um pouco difícil de dizer. Bem, o discurso aqui é meio estranho, porque novamente eu entendo porque o Putin não entende os alemães. Eu moro aqui na Europa e também não os entendo mais, nem a nenhum dos estados europeus. Porque temos esse discurso sobre a guerra na Ucrânia, em que todos dizem: olhem as coisas horríveis que estão acontecendo com a Ucrânia. Isso não é justo, e todos queremos ajudar a Ucrânia. E claro, eu concordo totalmente. É horrível o que está acontecendo. Mas então, eles pegam esse conceito de ajudar a Ucrânia e o preenchem com todas essas políticas que só estão levando a Ucrânia à destruição. E não há nada que você possa fazer a respeito. Assim, eles chegam a essas conclusões em que as armas são o caminho para a paz, e a diplomacia e as negociações são traição. Parece completamente irrelevante que a maioria dos ucranianos queira negociações. Se você mencionar isso, eles vão dizer: bem, isso é propaganda do Putin. Então, como você rebate esse argumento quando perguntam por que a Ucrânia não deveria se defender? Por que não deveríamos apoiar a Ucrânia? Como você aborda essa questão? Porque parece que tudo sempre acaba nisso. Bem, essa é realmente a questão. Quem é o verdadeiro amigo da Ucrânia? 3 anos atrás, eu, você e outros dissemos que essa guerra deveria terminar na mesa de negociações. Quase terminou, no processo de Istambul. Isso foi apenas algumas semanas após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro de 2022, que por si só não foi o início da guerra. A guerra havia começado 8 anos antes, com o golpe apoiado pelo Ocidente contra o governo de Viktor Yanukovych. Mas de qualquer forma, com a escalada que ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, isso levou a Ucrânia à mesa de negociações. O presidente Zelensky disse: ok, eu aceito a neutralidade. Isso teria sido o fim da guerra. Um acordo preliminar foi negociado. Estava praticamente concluído. Havia questões a serem debatidas, mas é para isso que servem as negociações. E temos o rascunho do acordo de 15 de abril de 2022. Agora sabemos, por muitas e muitas fontes, e eu também, naquela época, voei para Ankara para ouvir diretamente dos mediadores turcos o que havia acontecido, que a Ucrânia se retirou da mesa a pedido dos Estados Unidos e do Reino Unido, que lhes disseram:
continuem lutando. Naquele momento, eu disse, isso é terrível. Que benefício pode sair disso? Organizei uma reunião com vários analistas que concluíram que era necessário haver paz, basicamente com base nos termos que já haviam sido identificados no processo de Istambul. Fomos chamados de apologistas de Putin. Fomos chamados de inimigos da Ucrânia, de odiadores da Ucrânia. Era exatamente o oposto. Era para salvar a Ucrânia de mais perdas territoriais, destruição devastadora e mortes em massa. Era para isso. E, de fato, o que aconteceu desde abril de 2022? Nada deu certo para a Ucrânia nesse período. A Ucrânia provavelmente perdeu bem mais de 1 milhão de pessoas entre mortos e gravemente feridos nessa situação militar desastrosa. Obviamente, a destruição foi profunda. As perdas para a sociedade ucraniana, imigração, despovoamento e tudo mais, foram profundas. Nada ajudou a Ucrânia nesse período. A paz teria ajudado a Ucrânia. E no final das contas, a Ucrânia vai perder muito mais território do que teria perdido sob o processo de Istambul de abril de 2022. E se a guerra tivesse sido evitada anteriormente, com a OTAN simplesmente dizendo que não iria se expandir para incluir a Ucrânia, o que teria tornado toda a guerra desnecessária, teria evitado completamente a guerra, a Ucrânia não teria perdido praticamente nenhum território. Voltando a fevereiro de 2014, quando o Ocidente se envolveu em um golpe que foi um ato descarado, provocativo, típico e estúpido do aparato de segurança dos Estados-membros com aliados no aparato de segurança por toda a Europa. Então, quem é amigo da Ucrânia? Aqueles que os alertaram contra isso são, novamente, nosso colega e amigo John Mearsheimer, que disse que os Estados Unidos levaram a Ucrânia por um caminho ilusório, fazendo todas essas grandes promessas. Vamos torná-los uma grande potência e assim por diante. Assim como disseram a tantos outros países, sendo o Afeganistão apenas um dos exemplos mais recentes disso. E falhou, previsivelmente. Então nós, você, eu e outros, que dissemos desde o início, acabem com o conflito, negociem um acordo, basicamente parem com a expansão da OTAN. Isso é uma provocação à guerra. Não pode haver paz se os Estados Unidos estiverem pressionando a Rússia e propondo instalar suas bases militares e sistemas de mísseis na fronteira russa. Um pouco de bom senso teria sido o melhor amigo da Ucrânia. Bem, venho argumentando desde pelo menos 2008 que se você tentar empurrar a OTAN para dentro da Ucrânia, a Rússia destruiria a Ucrânia antes de permitir que isso aconteça. Assim como os Estados Unidos fariam se a Rússia ou a China chegassem perto do território americano, às margens com bases militares, pelo amor de Deus. Isso é tão óbvio. Glenn, você esteve certo, claro, completamente certo desde então, e mesmo assim, isso tem sido um projeto implacável. E agora que Trump está oferecendo uma saída, e Trump está dizendo, ok, esse projeto fracassou, foi uma má ideia, entendemos o ponto de vista da Rússia, eles não querem nossas bases lá. Nós não queremos as bases deles aqui. Trump é o primeiro a dizer de forma direta que esse projeto das comunidades de inteligência, esse aparato de segurança do Estado profundo foi estúpido. Trump diz isso. O que os europeus fazem? Eles se reúnem todos os dias para tentar manter essa guerra acontecendo. Inacreditável. Sim, parece que a chamada diplomacia, que está ocorrendo agora por parte dos europeus, tem como principal objetivo tentar trazer os Estados Unidos de volta para a guerra. Mas isso levanta a questão: por que eles estão dispostos a arriscar tanto nessa guerra contra a Rússia? Porque, novamente, a expansão da OTAN, incluindo para a Ucrânia, tinha o propósito de criar uma hegemonia coletiva na Europa. Agora que essa era de primazia global parece estar chegando ao fim, vemos os Estados Unidos fazendo novos ajustes. Eles agora dizem abertamente que vão dar menos prioridade à Europa, que terão que se afastar um pouco do continente.
Você acha que isso desempenha um papel significativo na mente dos europeus? Porque parece haver um certo pânico aqui de que os americanos estão nos deixando. Os americanos estão nos deixando. Por um lado, vemos Trump como o diabo. Por outro, precisamos terceirizar nossa segurança para Trump o máximo possível para fortalecer a parceria e evitar que os americanos nos abandonem. Mas tudo isso, ao que parece, exala uma falta de clareza e pensamento estratégico. Bem, sim. O principal ponto que tanto o Deep State dos Estados Unidos quanto o Deep State europeu rejeitaram, esqueceram ou se recusam cegamente a enxergar é que existe uma alternativa entre a OTAN estar na Ucrânia ou a Rússia dominar a Ucrânia. Chama-se neutralidade, chama-se Estado tampão. E esse arranjo existe há vários milhares de anos. Ao longo da história da humanidade, quando há grandes impérios ou grandes potências em competição entre si, deixa-se algum território no meio que não sofre como resultado disso. Isso simplesmente impede que os dois lados entrem em confronto direto. E não há nada de ignominioso na neutralidade. É uma política muito inteligente e funcionou extremamente bem para a Suécia e a Finlândia e para a Ucrânia, enquanto ela pôde ser neutra, para a Áustria, para a Suíça. Esses não são os lugares mais desesperados do mundo. São os lugares mais prósperos do mundo. Quando você pensa nos rankings mundiais de felicidade, que eu, por acaso, coedito todo ano com colegas, a Finlândia está em primeiro lugar. E ainda assim, o presidente finlandês Stubb disse rindo, tenho que avisar os ucranianos para não se tornarem como a Finlândia foi. Tá brincando? A Finlândia teve um sucesso fenomenal como Estado neutro. Depois, é claro, o aparato de segurança dos Estados Unidos promoveu políticos como Stubb, com apoio americano, que defenderiam a hegemonia liderada pelos Estados e assim por diante. Isso também fazia parte do jogo dos Estados, como controlamos a política em cada país. Mas o que os europeus estão pensando? Porque nenhum líder pode simplesmente se levantar e dizer claramente, sabe, seria mais inteligente se a Ucrânia fosse neutra, nem russa, nem da OTAN, apenas neutra. Não seria a pior coisa do mundo, mas a melhor para todos, porque isso manteria as guerras longe de nós. Agora a Europa está em polvorosa. Meu Deus, se não tivermos sucesso na Ucrânia, a Rússia vai estar em Paris de novo, como se fosse 1812 ou 1815 nas guerras napoleônicas. Aliás, nessas guerras foi a Europa que invadiu a Rússia, não o contrário, o que deveríamos continuar lembrando. Então há muita cegueira, falta do conhecimento mais básico, reconhecimento da realidade e do entendimento mais elementar de como chegamos a esse desastre, da busca pela paz de Gorbachev e Yeltsin até a guerra aberta, que foi uma provocação do Deep State dos Estados Unidos apoiada pelo aparato de segurança em toda a Europa. Bem, Trump percebeu isso de forma interessante e perigosa. Ele não tem voz plena nos Estados Unidos porque o Deep State americano, muitos neoconservadores, muitos linha dura, continuam nos Estados Unidos tentando empurrar o país para a guerra e correm para a Europa dizendo, vamos trazer Trump de volta ao bom senso para continuar a guerra contra a Rússia. E esse é parte do drama atual. Parte da ilusão europeia é, podemos reconquistar os Estados Unidos para continuar a beligerância. Talvez haja partes do aparato de segurança dos Estados Unidos que estejam trabalhando de mãos dadas com os europeus. Sabemos que parte da própria equipe de Trump, General Kellogg, Mike Waltz, outros linha dura, estão dizendo aos europeus, sim, vamos conseguir nossos termos, o presidente vai acompanhar e assim por diante. Então fazer a paz não é fácil quando você teve esse projeto de 30 anos de expansão da hegemonia ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Trump está tentando parar isso. Isso pode ser interrompido. Mas ainda estamos esperando por uma única voz sensata europeia de uma grande potência para dizer a verdade. Há muitos nos países menores, Viktor Orbán ou Robert Fico, que estão dizendo a verdade. Há candidatos na Europa Oriental que estão dizendo a verdade, ou então são excluídos das campanhas eleitorais e informados de que não podem concorrer.
Mas estamos esperando por um líder na Alemanha, na França ou na Grã-Bretanha para dizer a verdade. Acho que a Grã-Bretanha será a última. Sempre é, nesse aspecto. É a mais belicista de todas. Talvez algum outro líder europeu comece a dizer a verdade. Esta é uma pergunta final muito rápida. Você vê alguma forma de reverter tudo isso? Porque a Europa deveria desenvolver tudo, desde energias verdes até liderança econômica. Agora temos o keynesianismo militar. Íamos ser o modelo de democracia. Agora estamos eliminando a oposição política na França, Alemanha, Romênia. E claro, costumávamos reconhecer que a segurança exigia avaliar as preocupações de segurança dos nossos adversários, fossem eles chineses, iranianos, russos. Mas agora, claro, segurança significa lutar contra a maior potência nuclear do mundo. Você vê alguma saída para isso? O que seria necessário? Sei que é uma pergunta difícil, mas... Bem, não. Quero dizer, a saída é óbvia. Seria preciso racionalidade e pensamento claro. Portanto, não é exagero acreditar que as opiniões vão mudar, porque as opiniões atuais são autodestrutivas. Elas são impopulares, não fazem sentido. Nesse sentido, o enigma, claro, é porque elas continuam, e não porque acabariam. Então sim, a Europa pode acompanhar. Os Estados Unidos poderiam liderar isso, porque é muito provável que Trump insista em fazer as pazes com a Rússia, encerrando o envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia. E na prática isso significa o fim de qualquer possibilidade de a Ucrânia continuar lutando essa guerra, não importa o que os belicistas na Europa digam. Essa guerra vai acabar. Isso vai terminar ou na mesa de negociações, ou com a derrota da Ucrânia pelas mãos da Rússia. Mas não vai terminar da forma como Starmer, Macron, Scholz e outros estão retratando, de que a Rússia será derrotada. Então, nesse sentido, haverá um novo tipo de realismo. Será que a Europa pode ir além desse simples fato e realmente compreender melhor sua situação estratégica? Será que pode entender que, em vez de gastar 800 bilhões de dólares com a chamada rearmamentação, deveria comprar uma passagem de avião, voar para Moscou e iniciar negociações e diplomacia? Ou, se não quiser comprar uma passagem de avião, convidar os líderes russos para se encontrarem com eles em outro lugar? Em outras palavras, a diplomacia seria muito mais barata, muito mais bem-sucedida e muito menos dolorosa do que o caminho que os europeus estão seguindo agora. Pelo que eu sei, nenhum líder europeu dos principais países ou da Comissão Europeia está envolvido em qualquer tipo de diplomacia com a Rússia. De vez em quando, eles imploram aos Estados Unidos, por favor, deixem-nos participar da mesa. Não é justo, não estamos na mesa. Isso é patético, para dizer o mínimo. Se a Europa quer negociar com a Rússia, pegue o telefone, faça uma chamada no Zoom, voe para Moscou ou convide o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, para uma reunião em algum lugar. Pelo amor de Deus, não implorem aos Estados Unidos. Façam diplomacia aberta. Então sim, é claro que é possível para a Europa mudar. E se a Europa abandonar o belicismo, talvez também reconsidere sua posição estratégica de longo prazo. Porque, na verdade, por mais estranho que pareça, eu acredito em uma Europa eficaz. Mais Europa, se for eficaz, se representar os verdadeiros interesses da população europeia. Em uma era de grandes potências, Rússia, China, Índia e assim por diante, a Europa precisa estar presente não como 27 estados briguentos, beligerantes e belicistas, mas como Europa. Isso seria muito bom para a Europa. Mas na situação atual, infelizmente a Comissão não é eficaz, nem representativa, nem serve aos interesses da Europa. Portanto, é necessária uma reforma mais fundamental. Mas no curto prazo, é preciso paz. Sim, como europeu vivendo aqui, é simplesmente devastador ver a forma como as coisas são conduzidas. Mas bem, professor Sachs, é sempre um grande prazer. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Até breve, Brad.